Então tá, bom dia. Hoje é dia 4 de junho de 24. Essa é a nossa primeira aula remota da disciplina. Essa aula está sendo gravada, né? E será disponibilizada para vocês na pasta, né, da disciplina no Moodle, tá? E também no canal de YouTube do professor. Tá? Além disso, a aula, né, tão logo ela esteja no YouTube, eu coloco no grupo também de WhatsApp para que vocês possam assistir. Então, o acesso é fácil à aula e vamos primeiro algumas informações. Tá? Então, isso é importante aí. Quem puder, eu não posso fazer as duas coisas. Quem puder escrever no chat as informações que eu vou falar, para que fique bem registrado, tá? Depois eu vou colocar no grupo de WhatsApp. Primeiro, tá? Nossa prova, nós tínhamos agendado uma prova, né? Hoje é dia 4/6, tá? A nossa prova vai ficar para o dia 18. Vamos fazer assim, ó, vamos botar dia 25 de junho, pode ser? Ok? 25 de junho. É a nossa primeira prova da disciplina. Com quase certeza essa prova será remota, tá? Com quase certeza essa prova será remota. Será no horário da aula, será estabelecido um tempo para o aluno responder, tá? Será colocado na forma de tarefa. O aluno terá que responder as questões dos dois questionários que já estão no Moodle, tá bem? O aluno, claro, no caso de uma aula remota, ele poderá consultar o material para responder, mas ele terá um tempo para responder essa prova. Né? Caso o aluno use mais tempo do que o devido estipulado na tarefa, haverá um desconto da nota. Quanto mais tempo, quanto maior a demora para responder a prova, maior o desconto. Lembrando que provavelmente será feito mais de uma prova, ou seja, não teremos provas iguais, né? Teremos provas diferentes, né? Porque para que o aluno, né, possa responder de forma individual, né? Para que o aluno não se socorra, não que é o caso de vocês, eu tenho certeza disso, né? Mas é uma praxe do professor, né? É uma regra do professor, então o professor vai dar provas diferentes para vocês, com questões diferentes, dos mesmos questionários, tá? De forma que vocês possam responder a prova de forma individual. Alguma dúvida, algum questionamento sobre isso? Sim ou não? A prova vai ter quantas perguntas, professor? Não defini, mas eu acho que em torno de 5 a 6 perguntas. Tá? 5, no Podemos máximo ter as 6 duas perguntas. listas. Podendo ser as duas listas e Tá. provavelmente diferente por aluno, tá? Tá bom. Entendeu? Então, e com algum tempo para responder. Né? O que eu aconselho vocês? Né? Fiquem atentos, já deixem o questionário respondido. E aí é muito mais fácil, né? Se você tiver um questionário respondido, bem completo, direitinho, né? Já que é com consulta, né? Vocês terão amplas condições de fazer uma boa prova, tá? Então, o segredo de uma prova dessa vai estar no questionário. Vai ser uma resposta completa. Se tiver uma resposta bem completa, bem estruturada, o aluno vai ter como garantir uma boa nota. Mas, para isso, ele vai ter que se esforçar muito na elaboração das respostas do questionário. Tá bem? Entendido, Júlia? Ana, Júlia. Sim, professor. O que tu gosta mais, é Ana ou Júlia? Tanto faz, eu não tenho preferência, que a família chama mais de Júlia. Então, por que botam Ana? Tá bom, guria, vamos lá. Tá, mais alguma dúvida, mais alguma questão? Hein? Posso começar? Então, vamos começar já com a revisão do questionário.
Ó, estou com uma lista aqui do questionário. Eu não me lembro, alguém se lembra se a gente já tinha revisado alguma coisa do questionário? Não? Podem responder pelo chat. Sim ou não, pessoal? Não, né? Pelo jeito não. Ninguém respondeu, então vamos lá. Então eu vou aqui, ó. Vou aqui, eu quero uma questão que é muito importante aqui, que é a questão do déficit público. Onde é que está? Antes de começar pelo questionário, eu tenho mais um conteúdozinho para dar, antes de a gente começar a falar desse questionário, que é a parte 1, tá? Todo mundo aqui está acompanhando, tá? Antes disso, eu tenho um conteúdo que faltou na última aula, tá? E que a gente vai terminar aqui falando. Ó, vamos lá. Vou falar aqui sobre... Depois a gente começa a responder o questionário. Temos 3 aulas para isso. Essa e mais 2 aulas. Déficit público. Tá? O que é o déficit público, tá, pessoal? O que é o déficit público? Déficit público nada mais é do que quando o setor público, a administração pública, gasta mais do que arrecada. Tá? Gasta mais do que arrecada. Então, quando os gastos são maiores, que receita, tu tem déficit. Quando a receita é maior do que os gastos, eu tenho superávit público. Tá bem? Tá claro isso? Só que não é tão simples assim. Porque tu tem 2 conceitos de déficit público. Déficit público. Tá? Tu tem o conceito de déficit público primário e de déficit público operacional, ou como é mais usual chamar, déficit público nominal. Tá? Para que a gente entenda esses 2 conceitos de déficit público, eu vou colocar uma fórmula para vocês. Déficit público é igual a G, que são os gastos, menos T. O que é o T? T é a arrecadação tributária. A arrecadação tributária é a principal fonte de receita de qualquer governo, seja ele da União, seja dos estados, seja dos municípios. Tá? Então, a arrecadação tributária ela é fundamental para garantir o equilíbrio das contas públicas. Então, vamos lá. Então, G menos T mais E. E é a taxa de... Já vou colocar direitinho para vocês, mas E é a taxa de câmbio. Eu vou botar I asterisco aqui, ó. Onde é que eu boto o asterisco? Tá cá, tá? E vou botar vezes B. Mais I vezes B. Opa, fórmula comprida, né? Que fórmula complicada? Não, o professor vai ajudar vocês a entender, tá? Então, o que é G? Tá, DP a gente sabe o que é, déficit público. Tá? DP é igual a déficit. Isso aqui é muito bom para concurso, tá, pessoal? Isso aqui é importante para concurso. Para quem tiver interesse em fazer concurso. Déficit público nominal. Toda equação vai dar o conceito de déficit público nominal, tá bem? Toda equação. G é igual a gastos do governo. Vamos pensar primeiro em termos de déficit público federal, déficit público da União, tá? O que a União tem de gastos do governo? Me ajudem aí. O
que vocês acham que a União tem de gastos do governo? Jorge, tu é funcionário federal, municipal ou estadual? Estadual. Então, tudo bem, ninguém aqui é federal. A Júlia trabalha, eu faço estágio federal, né, Júlia? No estadual. Então tá, não respondeu. A Ana eu também não sei. Saúde, mas é estadual, municipal ou federal? Previdência. Tá bom, Guri. Então tá. Quais são esses gastos de saúde? Acho que alguns gastos. Do governo, exatamente. Gastos do governo. Mas assim, ó, tem isso. Oi? Fala, Jorge. Fala. Não, o senhor falou dos gastos federais, não seria esses, por exemplo, esses gastos federais que nem o federal, que nem o que está acontecendo hoje, esse auxílio que eles estão pagando aí do Bolsa, esse auxílio emergencial aí para o pessoal da enchente, não seria um gasto federal? Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente fala em gastos, quando vocês estudaram a parte de orçamento, tem toda uma terminologia. Eu entendo. A Júlia falou em saúde, falou em previdência, tudo isso está correto, tá? Mas a gente tem que usar a terminologia correta. Opa, não está aparecendo aqui na tela agora? Você... Tá. Oi? Não está aparecendo na tela, pessoal? Para mim, o áudio tá abafado. Tá ruim aqui o sinal. Para mim também, o áudio está abafado, tá? Às vezes até está cortando sua fala, você. Oi? Melhorou agora o áudio ou não? Tá ruim o áudio? Tá ruim ainda, tá abafado. Mas quando eu falo, tá cortando ou não? Cortado. Tá cortando quando eu falo? Sim, tá cortando, professor. Tá cortado, é? Agora parou de cortar, mas antes estava cortando. Até achei que era aqui. Tá. Eu vou falar uma frase. Déficit público nominal. Entenderam como, tudo? Agora sim ficou nítido. Estão escutando? Tá, então vamos lá. Então vamos continuar. Então aqui, estou com a tela de novo aqui, déficit público nominal, gasto do governo. Tudo bem, saúde, previdência, mas aqui, ó, vamos classificar em termos orçamentários, para que vocês saibam direitinho em termos orçamentários. Gasto do governo a gente pode dividir em gastos de pessoal, tá? Gastos tipos, ó, de gastos de governo. Tipos de gastos do governo. Tá? Gastos de pessoal. Então, por exemplo, seja a pessoa trabalhando no INSS, seja a pessoa trabalhando no SUS, seja a pessoa trabalhando no Ministério da Fazenda, na Polícia Federal, né? Gastos de pessoal. Aqui, dentro dos gastos de pessoal, eu tenho os gastos dos ativos e inativos. Entenderam? Depois, dentro ainda dos gastos de governo, dentro do G, eu tenho os gastos de custeio. Gastos de custeio. Gastos de custeio. O que é o custeio? Custeio é a operação, né, a execução das atividades da administração pública, da atividade pública. Então, o que eu vou ter aqui de gastos? Então, por exemplo, eu vou ter aqui contratos, por exemplo, tá? Um contrato de
de vigilância. De vigilância dos prédios públicos. É um gasto de custeio. Tá? Um contrato de recuperação, de construção de uma estrada. Não, de construção não. Aqui tem de restauração, ou de, vamos botar aqui, conservação de uma estrada federal. É um gasto de custeio. Tá? Um contrato de deixa eu pensar, um contrato de limpeza urbana, no caso aqui seria o município, mas também é um gasto de custeio. Um contrato de compra de material de expediente, é um gasto de custeio, tá? Pagamentos de telefonia, a administração pública usa telefones, internet, pagamento de água, de luz, para a operação dos prédios públicos, para atividade, também é gasto de custeio. Entenderam? Tá claro? O que é gasto de custeio? Então, tu tem gasto de pessoal, tu tem gasto de custeio, tá? Tu tem gastos, ainda tu pode colocar diárias, é gasto de custeio, né? Não, a diária pode ser entendida também como gasto pessoal, tá? Que mais? Gasto com material de consumo, é gasto de custeio, gasto com prestação de serviço de terceiros, por exemplo, né? Um reparo de equipamentos lá do elevador, do Tribunal de Justiça, do DAER, da UERGS, um gasto de compra de livros da bibliotecas da UERGS, é um gasto de custeio, gasto de consumo, tudo isso necessário para a operação da atividade pública. Tá? Então, basicamente, quando eu falo de gastos de governo, primeiro, eu estou falando de gastos de pessoal, ativos e inativos. Depois eu estou falando de gastos de custeio. Depois eu estou falando aqui dentro ainda de gastos públicos, eu estou falando de investimentos dentro do gasto, tá? Então, para ficar bem claro. Tá? Tudo isso aqui, ó, que eu estou colocando aqui, que está aparecendo, são gastos, tá? Então, investimento também é gasto. Investimentos públicos. Então, o que seriam investimentos públicos? A construção de um novo prédio, a construção de um novo prédio público, né? A restauração ou construção de uma nova rodovia, a compra de computadores, desculpe ali, a compra de livros, tá? Não é gasto de custeio, a compra de livros é investimento, tá? Compra de livros, a compra de computadores, tudo isso são gastos de investimentos. Então, dentro dos gastos de investimentos públicos, nós temos dois tipos de gastos. Os gastos com obras e instalações públicas e o gasto com material permanente. O que é um gasto com obras e instalações públicas? Um prédio da administração, um novo prédio da administração é gasto com obras e instalação. Um aeroporto é gasto com obras e instalação.
Um porto é um gasto com obras e instalação. Uma rodovia, uma ponte é gasto com obras e instalação. E os gastos com material permanente seriam o quê? Computadores, livros, que mais? Softwares, tudo aquilo que... impressoras, escrivaninhas, armários, todo esse tipo de material, é gastos com material permanente, tá? Mas faz parte do grande grupo de gastos com investimentos públicos. Me fiz claro ou não? Sim. Professor. Fala, Jorge. Não, eu só agora, o senhor falou em aeroporto. O senhor falou em aeroporto e uma coisa que me chamou a atenção, que eu vi no noticiário, só para eu querer só entender. Eu não sei se está entrando dentro dessa lógica que o senhor está falando. Tipo, o aeroporto nosso aqui de Porto Alegre, ele foi privatizado. Porto Alegre. Aquela Fraport, eu acho, né? Ela que administra, né? Isso, mãe. Isso. Tá. Pois é, aí eu vi o noticiário agora que deu essa situação do aeroporto estar fechado. O dinheiro que ele usa é o dinheiro privado deles, né? Seria isso, né? Da empresa. Bom, vamos lá. Só que a Fraport, ela ficou com esse problema da enchente e ela pediu dinheiro para o governo para poder colocar em ordem ali o aeroporto. Eu queria saber se eles não privatizaram para ser o dinheiro próprio da empresa. Por que eles estão pedindo dinheiro do governo? Da onde que vai sair o dinheiro? Por que ele está pedindo ser uma empresa privada? Ótima pergunta, Jorge. Ótima, não é boa. Pode, termina, conclui. Não, eu só queria entender por que ele está precisando de dinheiro do governo se é uma empresa privada que ele teve interesse em ter o poder do aeroporto para ele, né, ter lucro. E aí agora que ele deu esse problema, ele está pedindo dinheiro do governo, dinheiro nosso, vamos supor, né? Seria uma coisa assim. Isso aí que eu não entendi. Né? Não teria que ser com o próprio dinheiro, já que ele quis tanto ficar com o aeroporto, que ele viu que acho que era ia dar lucro para eles, né? Só isso aí que eu não... Tá. Ou eu não entendi. Jorge, né? Não, vamos lá. Vocês serão administradores públicos. Vocês têm que entender. Primeiro, tem que usar a terminologia correta. Não foi privatizado o aeroporto. O aeroporto foi concedido. Então, assim, o que eu exijo de vocês, como meus alunos, como administradores da UERGS, é usar a terminologia correta. Vocês podem estar contra ou a favor de qualquer coisa. Isso é um direito de vocês. Mas, né, vocês, administradores públicos, têm que saber usar a terminologia correta. Então, assim, privatização é quando ocorre a venda de um bem público, tá? Então, a Carris foi privatizada. A empresa de ônibus de Porto Alegre foi privatizada. A CE foi privatizada, foi vendida para uma empresa, a CE Equatorial, né, que detém o patrimônio que passou a deter o ativo que antes era um ativo público, tá? Bom, isso é uma coisa. Isso não significa que essas empresas, tanto a CE Equatorial, parece que a empresa que comprou aí a Carris foi uma empresa de viamão, tá? Que elas têm liberdade para determinar o preço. Porque, mesmo sendo privatizados, tem alguns setores na economia que os preços são regulados, são controlados. Então, o Estado ainda tem poder de regulação sobre esses preços. Bom, dito isso, vamos para a Fraport, vamos para a empresa lá que presta o serviço na Freeway. E tem várias concessões aí que eu poderia colocar para vocês. Mas vamos falar da Fraport. O que acontece? Então, o patrimônio, o Aeroporto Salgado Filho é um patrimônio da União, tá? Houve um contrato
de concessão. Esse contrato tem duração de 25 anos. Contrato de concessão da Fraport tem validade para 25 anos. Durante esses 25 anos, a Fraport ela tem o direito de explorar o serviço do aeroporto. O que seria explorar o serviço do aeroporto? O estacionamento do aeroporto, as lojas do aeroporto, cobrar tarifas para embarque e desembarque de passageiros no aeroporto. E, em contrapartida, essa empresa tem como obrigação ofertar serviços, fazer a manutenção da pista, fazer a limpeza e a manutenção do terminal de passageiros, garantir a segurança dos usuários do aeroporto, tá? Corretamente, Jorge, tu vai perguntar, professor, mas eles não têm que fazer a manutenção, a conservação da pista? Sim, mas aqui nós temos aqui um fato, aí entra um direito, né? Talvez um professor de direito possa explicar melhor. Quando tu tem um contrato de concessão, tu tem obrigações e deveres, né? A concessionária, a Fraport é uma concessionária, ela tem obrigações e deveres previstos no contrato. O que tem que ser visto nesse caso em específico? Tem que examinar o contrato e identificar se no contrato a empresa ela tem que arcar com os custos de recuperação do aeroporto em situações supervenientes. O que é situações supervenientes? É situações que estão fora do escopo do contrato. Por exemplo, tá? É uma situação de enchente, é uma situação que não está prevista no contrato. Provavelmente, jamais o contrato previu uma situação em que as águas do Guaíba inundariam o terminal de passageiros, inundariam a pista, né? Isso é uma questão jurídica que tem que ser analisada. A justiça que vai analisar. Provavelmente, essa empresa concessionária vai entrar com um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tá? A empresa concessionária vai entrar com um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, argumentando que esse tipo de despesa, que essa situação gerou uma despesa, gerou um gasto não previsto no contrato. Entenderam? E aí, quem vai ter que julgar se esse reequilíbrio econômico-financeiro que a empresa está pleiteando é válido ou não é a justiça. O que o governo federal nesse momento, está discutindo? Está discutindo o tamanho, né? Já solicitaram, exatamente, ótimo, Júlia. Já solicitaram. Então, o governo federal, a agência, né? Já solicitaram a agência, perfeito. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, tá? Já solicitaram em âmbito administrativo. Se não alcançarem em âmbito administrativo, vão seguramente buscar os seus direitos na via judicial. É assim que acontece. Primeiro a gente tenta sempre resolver os problemas, os litígios, os conflitos no ambiente administrativo, que é mais rápido, que é mais célere, né? E depois a gente vai para o ambiente judiciário, que judicializa o teu conflito. É assim que acontece na vida. Bom, a ANAC recebeu isso, o governo federal também está ciente. O que o governo federal pode fazer para evitar a judicialização? O governo federal pode simplesmente buscar, pleitear um termo aditivo do contrato, né? Aditivar o valor desse contrato, aumentar o valor do contrato, né? Para garantir esse equilíbrio econômico-financeiro da empresa. O governo federal pode prorrogar o prazo da concessão, em vez de 25 anos, pode prorrogar para 30, 35 anos, dentro do que a legislação permite, dentro do que a legislação, dentro do que o arcabouço legal, né, dentro do que a lei permite, tá? Também é uma forma de não desembolsar, nesse caso, tu não desembolsa dinheiro, mas tu garante que a empresa possa explorar o serviço por mais tempo.
ou simplesmente o governo pode dizer, não quero, não me interessa essa situação, vocês vão ter que arcar e vamos judicializar. Tá? Então, são essas as possibilidades. Se a empresa tem direito ou não, essa é uma questão que tem que ser discutida de forma técnica, não de forma política. O fato é que a empresa fez um contrato com o poder público, com a União, para explorar um serviço, ela participou de um certame licitatório, de uma licitação, ela ganhou essa licitação para explorar esse serviço durante 25 anos. Nesse contrato, aí teria que ver o contrato, o senhor não leu o contrato, mas teria que ver se esse contrato prevê ou não esse tipo de evento, né, esse tipo de catástrofe climática, e se prevendo essa catástrofe climática, essa situação, os custos estariam a cargo do Estado, do poder concedente, do poder que concedeu a exploração, que é a União, ou da concessionária, né, que é aquela que ganhou o contrato, ganhou a licitação e tem o direito de explorar, de operar no aeroporto durante o período de vigência do contrato. Me fiz claro ou não, Jorge? Sim, não, entendi, professor. Não, realmente eu queria dizer que eu sabia que era uma concessão mesmo, que é por um período, né, que eles têm direito, e eu me expressei mal, no caso, na situação de privatização. Não, assim, Jorge, assim, isso é muito importante, porque, poxa, vocês são administradores. É bom vocês cuidarem, né? Imagina um advogado falando coisas que não são corretas do direito. Isso aí é administração pública na veia. Só. Então, assim, vocês têm que, toda vez que vocês forem perguntados, quando a Júlia, a Ana, a Pamela, a Rosânia, todos vocês forem, Jorge, quando forem perguntados, vocês têm que mostrar conhecimento, mostrar, né, ciência do que estão falando, até para criticar, até para fazer uma crítica. Né? Porque senão, aqueles que são contra vocês, contra a visão de vocês, vão rapidamente, sei lá, né, desdenhar, diminuir a avaliação de vocês. Então, concessão não é privatização. Eu respeito, as pessoas usam de forma confusa isso, e isso já tem há muitos anos. Conceder. Vou dar um exemplo. A Espanha, durante anos e anos, concedeu a exploração de rodovias. Né? Quase todas as rodovias na Espanha eram privadas. Eu errei agora, viu? Eram concedidas. De uma hora para outra, mudou o governo foi um governo socialista, e o governo chegou e disse, olha, as concessões, a sociedade não quer mais concessões, a sociedade, vamos terminar esses contratos, vamos cumprir os contratos, vamos cumprir os prazos, terminados os prazos de concessão, não vamos renovar a concessão. Pronto. As estradas continuaram sendo da União, né? Quando o caso lá do governo espanhol, do poder central. Então, concessão não é privatização. Concessão é um direito de exploração de um serviço por um determinado período de tempo. A Fraport, ela não é dona do aeroporto. Ela explora, ela opera o aeroporto. Em troca, ela tem, dentro do contrato, uma série de obrigações a cumprir, né? Qualidade de atendimento, segurança do usuário, conservação da pista, conservação do terminal de passageiros, conservação da parte lá operacional, da parte de monitoramento de aviões, né? Então, tudo isso, dentro do contrato, está previsto como obrigações da Fraport. Em troca, ela recebe tarifas, né? Chamadas tarifas aeroportuárias, que são tarifas oriundas, né, dessa prestação de serviço, recebe possivelmente pela locação de lojas, né, de estruturas dentro do aeroporto, recebe, não sei o estacionamento se é da Fraport ou não, teria que ver, não sei se é outra empresa ou se é exatamente a Fraport, né, mas se for da Fraport, a exploração de serviço de estacionamento. Entendido? Ficou claro? Sim, Fala, professor. Jorge. Não, ficou, agora eu entendi, realmente. E qual é a tua opinião? Tu acha que a empresa tem o direito de receber ou qual é a tua visão?
Não, é que nem o senhor está falando, é uma situação que jamais alguém pensou que pudesse acontecer, né? E aí acho que é bem o que o senhor está dizendo, vai ter que ser uma coisa meio que jurídica, né? Porque o prejuízo deles vai ser grande, porque eles não imaginavam ter essa perda toda, né? Aí acho que só uma parte jurídica mesmo, né? Para ver se. Ou como a Júlia falou, não precisa judicializar, ou simplesmente a Fraport reporta a situação para a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em conjunto com o poder concedente, que é o governo, que é a União, entra num acordo, né? Entra num acordo, ele estabelece um acordo, seja um termo aditivo, seja uma prorrogação de contrato de concessão, né? Alguma forma, uma ajuda financeira até mesmo, né? Uma repartição de custos, né? Tudo isso no âmbito administrativo, sem precisar necessariamente judicializar. Vou dar outro exemplo, tá? Estação rodoviária de Porto Alegre. Nesse caso, a Estação Rodoviária de Porto Alegre ela não é um patrimônio federal, ela é um patrimônio estadual. Né? A Estação Rodoviária pertence ao governo do estado. Também foi tomado pelas águas, também está sem operação. Também é concedida para a operação. O patrimônio continua sendo do estado, mas quem opera a compra, venda de passagens, a limpeza, a segurança da estação rodoviária é uma empresa. Vocês sabem qual é a empresa que faz todas essas atividades dentro da estação rodoviária? Acho que é a Vepo, né? A Vepo, exatamente. É a mesma. Fraport e Vepo, né? São coisas muito semelhantes, claro, com objetos, olhar lá o contrato, o objeto é diferente, né? As atividades talvez sejam diferentes, né? Então, mas a Vepo é responsável pela operação da estação rodoviária de Porto Alegre. Há muitos e muitos anos isso. Né? Ela tem, o Estado ele concedeu o direito de operação, de exploração desse serviço. Né? Em troca, a Vepo tem que manter a rodoviária limpa, tem que manter um sistema de internet, né, um software para compra e venda de passagens. A gente não compra as passagens rodoviárias no site do governo, a gente compra no site da Vepo, entenderam? A segurança, a limpeza dos banheiros, a manutenção do pavimento da rodoviária, né, porque há uma entrada e saída de veículos da rodoviária. E agora, como é que fica? Houve um prejuízo, houve provavelmente muitas coisas foram destruídas, muitos equipamentos foram destruídos na rodoviária, porque ficou embaixo d'água. Novamente entra a questão, será que a Vepo não vai solicitar um reequilíbrio econômico-financeiro ou será que ela tem que arcar com todos esses custos? Tem que ver o que está no contrato, tem que ver o que está previsto. Entenderam? Me fiz claro, Jorge? Não, fez sim, professor. Entendi agora bem. Tá, viu como é complexa a coisa? Não é tão simples assim como a gente acha? Exato. Então, concessão é uma coisa. Privatização é outra coisa. A Vale do Rio Doce foi privatizada, a CE foi privatizada, a Carris foi privatizada. Estou falando uma federal, outra estadual e a terceira municipal. Isso é uma coisa. Mesmo assim, no caso da CE, no caso da Carris, né, o que nós temos? Nós temos preços regulados, preços controlados pelo poder público, mesmo sendo privatizados. Por quê? Porque na administração pública a gente chama isso de serviço essencial. Né? Nós temos um monopólio natural, tudo isso a gente falou na cadeira de economia do setor público, que a Ana, a Júlia, tu fez economia do setor público comigo, Jorge? Sim, fiz, professor. Então, tudo isso foi conversado na cadeira de economia do setor público. Então, pois é. Não, o senhor falando agora veio na minha mente isso aí que o senhor estava tudo... preços chamados, mas são privatizadas, diferente. Tá. Tranquilo, Jorge? Sim, tranquilo, professor. Obrigado.
essa turma aí que tá na sala, ninguém quer comentar nada, só o professor quer gastar o latim dele, né? Tem que gastar o latim dele. Acho que eles não querem me ajudar, né, professor? Me ajudar a entender também. Né? Por isso que é bom estar na aula presencial. Eu não dou moleza para vocês, viu? Agora vocês desligam o microfone, desligam o som, a câmera, e fica só eu aqui olhando para a Juliana. A única que não escapa é a Juliana. O resto, tudo. Sandra, quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Tá falando aí, guardem um pouco isso. Senhor, aqui a net está ruim. Tá bem, não tem problema, eu entendo que é difícil aí. Então tá. Posso continuar, então, a voltar a déficit público ali, falar das contas do déficit público? Então, voltando aqui, tá? Tá, tudo bem, Sandra, mas depois tu vê na gravação. É isso aí, tranquilo, sem problema. Então, olha aqui, ó. Voltando à questão aqui dos gastos, ó, só tô no amarelinho. Amarelinho é gasto do governo, né? Vou pegar aqui o mouse aqui direitinho para trabalhar com vocês aqui, ó. Gasto do governo. Gasto do governo. Ó, ele tá aqui. Opa. Um pouquinho. Amarelo, gasto do governo. Tá? E aí entra tudo que eu falei para vocês, né? Gasto de pessoal, gasto de custeio, gasto de investimento, tudo isso faz parte do gasto primário. A gente também chama isso aí de gasto primário, tá? Que é o chamado gasto geral do governo, né? Gasto pessoal com ativos, com inativos e por aí vai. Depois ali nós temos outra sigla ali, que é o T, tá? T significa arrecadação de tributos. Opa, o que é essa tal de arrecadação de tributos? Vou botar em outra cor aqui, vou botar em verde. Tá? Então, agora nós temos arrecadação de tributos. A arrecadação tributária, cada ente federado, né, cada esfera governamental, cada nível de administração pública tem a arrecadação. A União tem a sua arrecadação, os estados têm estados e Distrito Federal têm as suas arrecadações, e os municípios também, né? Tem os impostos específicos, tem as transferências fundo a fundo, tem as transferências constitucionais previstas em lei, né? Tem uma série de regras que estabelecem a arrecadação de tributos. O governo, professor, só arrecada através de tributos? Não, o governo pode fazer arrecadação através de arrendamento de terras, o governo pode arrecadar através de locação de imóveis, né, de propriedades públicas, de prédios públicos, ele pode locar, o governo pode, através de... por exemplo, o governo pode fazer alienação de bens, privatização de empresas, né? O governo arrecada através de dividendos de empresas públicas, por exemplo, a Petrobras gera dividendos para o governo toda vez que ela tem lucro. Por aí vai, uma infinidade de situações onde o governo pode arrecadar recursos. Tá? Porém, então, empresas estatais, alienação de bens públicos, locação, arrendamento de bens públicos, de áreas públicas, tudo isso aí pode gerar receita do governo. Porém, a principal fonte de arrecadação do governo sempre será a arrecadação de tributos, a chamada arrecadação tributária, né? Então, né, esses tributos, ele pode ser, já vimos também isso aí, não vou repetir, mas pode ser dividido em impostos, né? Por exemplo, no caso do governo federal, imposto de renda, IPI, imposto sobre importação, imposto sobre operações financeiras,
imposto territorial rural, né? São impostos aí de âmbito federal, né? Nós temos contribuições, as mais variadas, contribuições sociais, contribuições econômicas, contribuições parafiscais, por exemplo, contribuições econômicas à CID, contribuições sociais, o COFINS, o PIS, o PASEP, o próprio FGTS, uma contribuição, né? E por aí vai. Aí o governo ainda pode arrecadar com taxas, né? As famosas taxas alfandegárias, as taxas de licenciamento, né? Taxa de licenciamento ambiental, laudêmio, né? Que é a taxa chamada taxa de marinha, né? Agora está uma discussão, inclusive, sobre a privatização aí de áreas da faixa litorânea. Essa é uma discussão bem interessante, todo administrador público deve se inteirar sobre isso, né? Um assunto que tem muito a ver com a administração pública, né? Para não dizer, como alguns estão falando, vai privatizar a orla. Não é bem assim, né? Tem que aprofundar, tem que entender, né? Para realmente defender ou não determinada linha, determinada posição. Ok? Então, entenderam o que é arrecadação de tributos? Tranquilo até aqui? Então, olhando só dentro do parêntese, tá? Só dentro do parêntese, tá? Só dentro do parêntese. G menos T. Se G for maior, se os gastos do governo for maior que a arrecadação tributária, tu tem o conceito de, se G for maior do que T, está aqui, deixa eu botar o óculos. Se G for maior do que T, o governo tem o conceito de déficit primário. Déficit primário. Se G for menor que T, se os gastos forem menores do que a arrecadação tributária, tu tem o conceito de superávit primário. Tá claro ou não? Ficou claro? Bom, continuando. Depois nós temos ali, seguindo, agora eu vou para outra parte, vou para essa parte. A gente viu essa parte aqui da equação. Vou botar aqui, Opa. Vou botar em outra cor aqui. Tá? Botamos em cinza. Agora vamos para essa parte da equação aqui, Segunda parte da equação. E vezes I vezes B. Aqui. Vamos ver o que significa isso aqui. Vamos lá. O que é o tal do E? O E nada mais é do que a taxa de câmbio. Estão entendendo ou não? O que é a taxa de câmbio? É a relação do valor entre o real e o dólar. É a relação entre o valor do real e o dólar. Eu pergunto, quanto é que está a taxa de câmbio no Brasil hoje? Alguém sabe? Pode responder pelo chat. Hein? Ninguém sabe nada? A taxa de câmbio está 5,20, tá? 5,20. Então, hoje, $1 está R$5,20. Tá bem? Opa! Vamos lá, Tô olhando aqui lá para a equação, tá? E, tá?
Vamos lá, então essa primeira parte, vou colocar em outra cor aqui, vou colocar em azul. Então, a taxa de câmbio eu vou colocar em azul. Mas tem aqui, ó, o que é esse I asterisco? I asterisco, minúsculo, vamos botar. I em inglês, tá? Na língua inglesa, é interest, tá? Opa, é que tá aparecendo. Tá. Então, interest, tá? Só para vocês entenderem. Interest, que significa, em português, taxa de juros, tá? Bom, que taxa de juros é esse? Nesse caso, como eu botei um asterisco, eu estou dizendo taxa de juros no mercado internacional. Tá? Taxa de juros no mercado internacional. Essa taxa oscila, essa taxa varia, né? Ela pode ser maior, pode ser menor, dependendo do tipo de banco, dependendo se é uma taxa do Fundo Monetário Internacional, se é uma taxa do BID, do BIRD, do Banco Mundial, entenderam? Mas vamos utilizar uma taxa média, tá? Para ficar mais fácil. Vamos assumir que essa taxa média anual de juros, tá? Para simplificar, tem várias taxas, mas vamos utilizar de forma mais simplificada, que é 5% ao ano. Tá bem? Vamos utilizar essa como fosse uma média, tá? Para facilitar o cálculo, embora a gente possa ter várias taxas. Então, já temos aqui a taxa de juros, temos mais uma variável que a gente descobriu aqui. Vamos botar numa outra campo, ó, botar aí, né? Rosinho, ó, estão vendo aqui, ó, E vezes I vezes B. Opa, professor, e o que é o tal do B, professor? O que é o B? O B, tá? O B é o seguinte, o B é o estoque da dívida, ó, B. Só que eu vou ter que botar aqui, que eu errei aqui. Esse B aqui é um B asterisco também, tá? É um B asterisco. Então, o que é esse B asterisco? B asterisco é o estoque da dívida externa, tá? Opa, mas, pô, professor, que linguajar difícil, que linguajar econômico, o senhor adora complicar a nossa vida, né? O senhor não gosta da gente, o senhor é mau, é malvado, o senhor não é uma boa pessoa, não é uma pessoa de bom coração para ficar falando essas coisas, né? Mas não, tá? A gente tem que aprender, né? A gente tem que realmente entender isso aí. Puxa, estoque da dívida externa. O que é esse tal de estoque? Eu pergunto, vamos supor que... Ana, tu já teve algum namorado uruguaio, argentino ou não? Não. Vamos supor que tu namore um rapaz, um guri argentino ou uruguaio. Argentino, pode ser ou não? Tá? Aí tu tá precisando trocar de celular, que eu tô vendo aí que tu tá com o celular na mão aí na foto, né? E aí, pá, vai pedir dinheiro emprestado para ele. Tu pegou um empréstimo internacional, tu pegou um empréstimo externo, entendeu, Ana? Então, toda vez que um país toma um empréstimo junto ao exterior, está tomando um empréstimo estrangeiro, um empréstimo internacional, né? Então, quando o Brasil pede dinheiro para o FMI, para o Fundo Monetário Internacional, toda vez que o Brasil, uma empresa brasileira pede dinheiro emprestado para um banco americano, para um banco europeu, né? Toda vez que o governo
brasileiro pede dinheiro para o PID, para o BIRD, né, que são órgãos de reconstrução, de financiamento, né, de financiamento de projetos, inclusive na área ambiental, tal. Opa, isso consiste no quê? Num endividamento externo, numa dívida externa, num empréstimo que eu tomo do exterior. Quanto mais eu pedir dinheiro do exterior, maior o meu estoque da dívida externa. Entenderam ou não? Ficou claro? Podem responder pelo chat. Para saber que vocês estão vivos aqui na sala. Acho que tá. Próxima aula, eu vou fazer o seguinte: essa aula vai começar às 11h30 da manhã, para quando vocês estiverem acordados. Eu já vi que 8h30, 9h, vocês estão dormindo ainda. Né? Então, a próxima aula já está marcada. Vai ser o meio-dia, que é o horário que vocês vão acordar. Tá? Bom, vamos lá. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, que dessas horas nós vamos... Complica porque, Júlia, está todo mundo acordado, sim. Todo mundo... Acredito, não acredito, vou acreditar. Se vocês abrirem a câmera, tem metade de vocês que está na cama de pantufa e de roupão embaixo do cobertor, tá? Quer que eu diga a verdade? Mas trabalha de forma remota, né, Júlia? Não é presencial, né? Eu tenho certeza que se vocês abrirem a câmera, metade de vocês está embaixo do cobertor, tá? Mas tudo bem. Só o professor tem que estar aqui no frio, né? Eu e a Juliana, né? Essa daí, nós dois não temos chance. Tá, eu estou me arrumando, professor. Logo mais vou lá na igreja ajudar, viu? Tá bem. Não. Melhor não abrir a câmera mesmo, né, Pamela, para não criar problema aí, a gente tem que cortar a gravação. Bom, vamos voltar lá à questão, então. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de estoque da dívida, financiamento público nas cobertas. O Rodrigo, pelo menos, ele é verdadeiro. Já gostei do Rodrigo, né? Financiamento público nas cobertas. Acho que vou mudar o nome da disciplina, né? Vou acrescentar, vou pedir lá para a coordenação do curso colocar esse adendo aí na disciplina, né? Nas cobertas e na pantufa, no roupão, no pijama, né? Bom, voltando à questão aqui do conteúdo, então, o que é o estoque da dívida? Pantufa, sim, tá frio. Eu sei que tu tá de pantufa, Tá? O que nós temos, então? O que é o tal chamado estoque da dívida externa? É o tamanho da minha dívida junto ao exterior, tá? É o tamanho da minha dívida junto ao exterior. Bom, vamos voltar aqui, então, à equação. Olha aqui, ó. O que nós temos aqui? Nós temos essa segunda parte, estou passando o mouse aqui, é E vezes I vezes B. Vamos supor que a minha dívida seja 100 mil, tá? Vamos supor que meu estoque da dívida, o B asterisco, seja igual a 100 mil. Geralmente, né, como eu pedi empréstimo no exterior, a minha dívida é em dólares, tá? 100 mil. Vamos supor que a cotação seja essa aqui. 1 para 5,20. E a taxa de juros ao ano seja de 5% ao ano. Eu pergunto, qual é o resultado dessa equação? Isso aí vai cair na prova. Eu posso perguntar isso aí, com certeza eu vou perguntar.
Qual é o resultado dessa parte da equação, então? Como é que fica? Ó, vai ficar... Ó, vou responder aqui. Fazer isso aqui uma vez. Depois, na hora da prova, vocês vão ter que saber fazer. E vezes I. Opa. I minúsculo, né? I asterisco vezes B asterisco. Vamos lá. Qual é a cotação? Vamos transformar para reais aqui. Qual é a cotação da taxa de câmbio? 5,20, né? Então, vamos botar aqui. Reais 5,20 dividido por $1. Tá? Por 1. Vezes. Não, vezes eu vou botar com ponto. Vezes o juro. Quanto é que é o juro? 0,05. 5%, 0,05. Vezes o tamanho da minha dívida. Qual é o tamanho da minha dívida? $100.000. Opa! Como é que eu vou calcular agora? Eu vou multiplicar 5,20 vezes 0,05 vezes 100.000. Ó, vou pegar a calculadora aqui e vou multiplicar. Estou pegando a calculadora, 5,20 vezes... Opa, 5,20, deixa eu arrumar aqui. 5,20 vezes 0,05 vezes 100.000. 100.000. Opa, cheguei ao resultado. 26.000. 26.000 o quê? 26.000 reais, porque eu transformei agora dólares em reais. Então, 26.000 reais. Então, tá aqui, ó. Esse é o que eu vou chamar de serviço da dívida externa. Ou seja, aquilo que eu tenho que pagar de juros pela minha dívida externa. Se eu perguntar na prova, quanto mais desvalorizado estiver o real frente ao dólar, hein, pessoal? Quanto mais desvalorizado estiver o real frente ao dólar, maior ou menor o serviço da dívida externa? Se eu perguntar isso na prova, o que vocês vão responder? Maior, perfeito. Maior, né? Então, quanto mais desvalorizado tiver o real, a nossa moeda, maior o serviço da dívida. Professor, mas o que é serviço da dívida? Pode cair em concurso, professor, e eu quero saber o que é o serviço da dívida. Serviço da dívida é os juros que eu pago pela dívida que eu tenho. Tá? Esse serviço da dívida é tanto maior quanto maior for a desvalorização do real, é tanto maior quanto for o tamanho da minha dívida, por óbvio, né? Quanto maior o tamanho da minha dívida, mais juros eu pago, e é tanto maior quanto for a taxa de juros no mercado internacional, entenderam? Ficou claro para vocês? Então, esse aqui é o chamado serviço da dívida. Quem é que está pedindo para repetir aqui? Não entenderam? Repete esse finalzinho. Vamos lá. Então, quanto eu tenho E vezes I asterisco vezes B. Isso é uma parte da equação do déficit público. Então, quanto maior for
quanto mais desvalorizada a taxa de câmbio, quanto maior for a taxa de juros cobrada no mercado internacional, e quanto maior o tamanho da minha dívida, maior é o serviço da dívida externa. Tá? Maior é o serviço. Ou seja, mais juros eu tenho que pagar para o exterior. Então, esses juros, né, esse dinheiro vai afetar o meu déficit público. Mas, nesse caso, não vai afetar o meu déficit público primário. Vai afetar o meu déficit público nominal. Por que vai afetar o déficit público nominal? Porque se vocês... O que eu falei no início da aula? No início da aula eu salientei que dentro dessa equação aqui, essa equação grandona aqui, o déficit público primário é apenas o resultado desse parêntese. Se eu quiser considerar o resultado todo, né, eu tenho que denominar esse déficit público não como déficit público primário, mas déficit público nominal. Tá bem? Tá entendido? Por fim, mas ainda tem mais uma parte da equação, professor. Tem a parte aqui, ó, a última parte aqui, que é I vezes B. Né? O que é esse tal de I vezes B? Se I vezes B nada mais é do que o serviço da dívida interna. Assim como eu posso contrair dívidas no exterior, eu posso contrair dívidas no Brasil, pedir dinheiro emprestado para cidadãos, para empresas, para bancos brasileiros. Então, vamos lá. A última parte da equação tem esse I, né? I. Tá? Isso aqui é a taxa de juros no mercado brasileiro, né? A taxa de juros para empréstimo no mercado brasileiro. Por exemplo, Tesouro Direto. Tesouro Direto, né? A gente pode entrar no site do Tesouro Direto e o governo está lá ofertando títulos públicos. Ele está vendendo títulos públicos. Em troca, as pessoas compram títulos e têm o direito de receber juros. Tem o direito de receber juros. Esses juros nada mais é do que uma taxa cobrada, né, pelo cidadão que se dispõe a emprestar para o governo. Tá? É muito parecido com a taxa Selic, a taxa básica de juros. Tá? Então, esse é um exemplo de taxa de juros no mercado brasileiro. Exemplo, a taxa de juros ofertada pelo governo no Tesouro Direto, que é também que a gente pode chamar também de taxa referencial ou taxa Selic. Então, vamos usar como base para essa taxa de juros no mercado brasileiro a taxa Selic. Quanto é que está a taxa Selic hoje no Brasil, pessoal? Quanto é que está essa taxa referencial, essa taxa básica de juros? Hein? Alguém sabe me responder quanto é que está? Administradores públicos do Brasil? Vocês são administradores públicos, têm que saber esse tipo de informação. Vocês têm que estar envolvidos nessas questões. Alguém pode me responder quanto é que está essa taxa básica de juros? Mais ou menos isso, eu acho que é um pouquinho menos. Vamos ver aqui, eu vou botar aqui na internet, tá? Taxa Selic. Vê quanto é que está, quanto é que diz a internet aqui. Taxa Selic, qual é a taxa Selic hoje? É de 10,50. Júlia está certo. 10,50. Tá, obrigado, Júlia.
Rosânia também está certo. Tá? O Rodrigo também respondeu. Opa, então vamos usar... para simplificar o nosso cálculo aqui, vamos usar 10%, tá? Vou botar 10% ao ano. Tá? 10% ao ano. Tá? Opa, já temos aqui mais uma informação, né? Vou botar em outra cor aqui, vamos ver se tem uma cor aqui, vamos botar roxo, que a gente não teve roxo. Então, essa aqui é a taxa de juros, esse izinho aqui, ó, a taxa média de juros cobrada no Brasil. E B, nada mais é. O que é o B, professor? B é o estoque da dívida interna. É a dívida do governo, né, em reais, né? É a dívida do governo em moeda brasileira, né, em reais. É aquilo que o governo acumulou de dívida ao longo do tempo, né? A gente sabe que o atual governo tem como política, né, uma política de gastos elevada. Então, esse estoque da dívida nos últimos meses, desde a entrada do atual governo, aumentou muito, muito a dívida interna. Professor, mas o que isso afeta? Por que isso é ruim? Vamos ver. Olha aqui, ó. Vou botar outra cor aqui, vamos ver o que faltou, vou botar essa cor aqui, estoque da dívida externa. Esse aqui ficou ruim, ficou muito escuro, vamos ver se eu tenho outra cor aqui. Não sei se a gente já botou verde. Aqui não botou. Tá, verde já botamos, deixa eu botar. Opa, professor, mas por que isso é ruim? Ó, vamos lá para a equação. Ó. Faltou isso aqui. Ó. Vamos supor, claro que a dívida é muito maior que 100 mil, tá? Tanto a dívida externa é maior que 100 mil, quanto a dívida interna é maior que 100 mil. Mas eu estou só botando para... Então, vamos supor que o estoque da dívida do Brasil seja igual a 100 mil reais, porque agora estamos falando em reais. E que os juros é, como a gente falou, 10% ao ano. $10 ao ano. Tá? Eu pergunto, qual é o serviço da dívida externa, da dívida interna, desculpe. Serviço da dívida interna vai ser igual a... só para vocês terem uma ideia, tá? A dívida interna brasileira tem mais de 1 trilhão. Tá bom, Pamela, sem problema. Obrigado pela tua presença aí. A aula está sendo gravada, tu pode ir tranquila que depois tu pode assistir, tá? Sem problema. A presença de vocês está garantida, tá? Tá todo mundo aí em aula. Todos que estão em aula terão presença, ok? Um bom trabalho para ti. Bom, continuando então. Serviço da dívida interna vai ser quanto? Vai ser 100 mil. Para vocês terem uma ideia, tá? A dívida interna brasileira está em 1 trilhão de reais. Trilhão de reais. Não é 1 bi, não é 1 milhão. A dívida interna brasileira está em 1 trilhão de reais. Então, mas aqui a gente está falando de 100 mil, né? Vezes 10%, 0,1. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui dá 10% de 100 mil, vai dar 10 mil. Opa, o que é isso aqui? É o serviço da dívida interna. Serviço da dívida interna. Entenderam? Agora eu terminei a equação. Vou copiar essa equação. Vou copiar essa equação aqui embaixo de novo. E agora eu tenho um conceito amplo do déficit público nominal. Tá? Déficit público nominal é G mais T, G menos T, mais E
vezes I mais B, mais I vezes B. Sendo que aqui, ó, como eu falei para vocês, só essa partezinha aqui, ver se eu pego aqui, eu acho aqui só um pouquinho. Só um momento. Já que eu acho aqui, ver se eu acho. Só essa partezinha aqui, ó. Só isso aqui. É o déficit primário. Ok? Não consegui adicionar nada. Peraí, vamos ver aqui. Adicionar texto. Vamos lá, agora sim. Isso aqui é o déficit primário. Ok? Agora eu vou aumentar aqui. Esse aqui é o déficit primário, tá? E tudo isso aqui, toda a equação, é isso que eu quero inserir. Toda a equação é o déficit nominal. Não estou conseguindo aqui, parece. As coisas, uma coisinha deu errada aqui. Vamos lá. Déficit primário. E toda a equação aqui é o déficit público nominal. Não estou conseguindo. Trancou aqui, não está respondendo. Vamos ver se agora. Inserir formas. Aqui. Ok. Dentro. Editar textos. Não está conseguindo, ó, vamos ver esse aqui. Opa, ele não está aceitando. Déficit, agora quando é déficit de nominal. Estão entendendo ou não? Entenderam? A equação? Tamanho do pepino, que é isso aqui, para o Brasil. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho déficit público, tá? Déficit primário e déficit nominal. O Brasil, infelizmente, está com uma situação ruim, porque ele está tanto com déficit primário quanto com déficit nominal. Tá? E por que isso é ruim, professor? Porque quanto maior é a tua dívida, imagina o seguinte, tá? Tu está endividado, Jorge, tá? E tu quer contrair mais dívidas. Eu sei que tu não tá, que tu tá com muito, tá? Por isso que eu falei de ti. Nem tanto que você. Tá, mas vamos supor que tu seja credor, tá? Um amigo teu tem uma dívida contigo. Ele te pediu emprestado R$1.000, tá? E ele não te pagou, tá? Na primeira vez ele te pediu emprestado R$1.000, tu disse, tá bom, tu me paga aí em 2 meses ou em 3 meses, eu vou te cobrar um juro baixo aí, vou te cobrar 1% ao mês. Aí passou os 3 meses, ele não pagou os juros nem a dívida. Aí ele pede novamente mais R$1.000 para ti. Aí tu diz, tá bom, cara, mas agora eu não vou te dar 3 meses para pagar, eu vou te dar 1 mês para pagar e vou te cobrar juro mais alto, mas me paga. Aí o cara vai lá, passa 1 mês, não te pagou, né?
e também não pagou juros. Aí ele vai lá de novo, Jorge, eu estou precisando de mais 1.000, Jorge. O que o Jorge vai dizer? Olha, ou eu não vou te emprestar, ou se eu te emprestar, eu vou te emprestar um juro muito alto. Entenderam? Então, quanto maior a tua dívida, maior é a dificuldade de rolagem dessa dívida, de rolar a dívida, de financiar essa dívida. Porque quanto mais endividado tu estiver, menos credores, menos possuidores de capital vão ter interesse em pagar, em te emprestar, porque não confiam em ti, não acreditam que tu vai saldar com o teu compromisso, porque tu já tem uma dívida grande, tu está ainda pedindo mais dinheiro, tá? E mais do que isso, e aqueles que ainda estiverem dispostos a te emprestar, vão te emprestar sob condições de pagamento muito ruins. O que seriam condições de pagamento muito ruins? Prazos cada vez menores para pagar, prazos cada vez mais curtos, menos tempo de carência, menos possibilidade de financiar o pagamento dessa dívida e juros mais altos. Ou seja, é a chamada bola de neve. Vai gerando uma bola de neve, vai chegar um ponto que tu não tem mais como pagar. Tá? E aí estoura tudo, né? Estoura o sistema financeiro, estoura a credibilidade do governo, né? A inflação explode, porque o governo vai ter que emitir moeda, porque o governo não consegue mais financiar a dívida através de emissão de títulos públicos, né? E isso gera um prejuízo muito grande para a economia. Neve, o gato pulou no teclado. O que houve aí, Rosane? Entendi muito o que ela falou aqui. Mas entenderam? Neve, o gato pulou no telhado e estragou o que eu estava escrevendo. Vai virando uma bola de neve. Ah, tá. Sim, vai virando uma bola de neve, exatamente. Esse é o problema. Infelizmente, Júlia, assim, sem paixões políticas, tá? Sem paixões políticas, eu sempre digo, todo governo tem coisas boas e tem coisas ruins. Esse atual governo tem muita coisa que eu gosto, tem muita coisa que eu não gosto. É da vida, é assim as coisas, né? Eu não sou apaixonado por governo, não sou apaixonado por político, eu sou apaixonado pelas minhas ideias, pela minha visão de mundo. Tá? Então, no que tange especificamente ao controle dos gastos públicos, está muito mal feito e vai estourar lá na frente. Se vai estourar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a gente não sabe. Mas economia e administração pública tem uma variável que a gente trabalha que é chamada expectativas. Se o governo sinaliza que vai continuar gastando, se vai continuar gastando mais do que arrecada, se continua sinalizando de que não pretende controlar os seus gastos, imagina um indivíduo, uma família que está sempre gastando, gasta mais do que arrecada, né? Aí começa a usar o cheque especial, aí já usou o cheque especial, começa a usar o cartão de crédito, aí já usou o cartão de crédito, já está pagando juros no cartão de crédito. Vai chegar uma hora que não tem como pagar. Vai chegar uma hora que a dívida é tão grande que estoura tudo. No caso de uma pessoa, né, essa pessoa, a família, vai estar com dificuldade no SPC, vai estar com dificuldade para financiar uma casa própria, vai estar com dificuldade para adquirir novos bens, ninguém vai querer emprestar para ela. No caso do governo é muito pior, porque atinge todo mundo, né, toda a economia. Né? Os juros vão aumentar, a inflação vai aumentar, as incertezas, as expectativas dos agentes econômicos vai piorar, né? Então, isso aí não é uma questão ideológica, isso é uma questão de teoria econômica. A teoria econômica diz que isso não dá certo. Vários países já fizeram isso, a Alemanha já fez isso no Entre Guerras, deu no que deu, né? Deu um governo de extrema-direita, né? A gente sabe, o Hitler, né? Porque a crise econômica era muito grande, aí, né? Gerou uma revolta na população, e a consequência a gente sabe qual foi para a Alemanha e para o mundo. Né? A Argentina já fez isso, até hoje está sofrendo muito em função dos desmandos, do desequilíbrio das contas públicas do governo argentino, e eu estou falando de vários governos, não só de um lado ou do outro. Diversos países, o México já fez isso também, pagou um preço alto por isso. Então,
equilíbrio das contas públicas, minimamente tentar gastar o que arrecada, pode gastar um pouco mais do que arrecada, pode, mas não de forma descontrolada, não um crescimento absurdo da tua dívida no curto prazo. Isso sinaliza claramente para o governo, para a sociedade, para os agentes econômicos, né, que a situação vai piorar rapidamente, que a situação vai se deteriorar rapidamente. Estou falando puramente de economia, não estou fazendo uma análise da administração federal, não estou fazendo uma análise da área da saúde, da área da previdência, da área da segurança, nada disso. Estou falando estritamente das contas públicas. Fala, Jorge, quer falar? Não, eu só queria ali que você falou que esse governo gosta de gastar muito, mas o que ele ganha com isso gastando? É a popularidade? Porque ele sabe que não. Assim, por que o governo gasta? O governo gasta porque ele tem uma visão de Estado, que ele foi eleito de forma legítima. O Jorge, apaga aí, que está dando um pouquinho de interferência na... Isso. Tá? Agora melhorou, Gurias? Sim. Tá. Então, vamos lá. Né? Vamos lá. O governo foi eleito de forma legítima, não acredito em fraude eleitoral, não acredito em nada disso. Tá? Então, o governo... não, tranquilo, Jorge, sem problema. Tá? Então, não acredito em fraude eleitoral, não acredito em nenhum tipo dessa questão. O governo foi eleito de forma legítima, tá? E o governo adotou uma estratégia. Tá? Eu me lembro da primeira frase do então presidente eleito, o presidente Lula, dizendo assim: eu vou priorizar o equilíbrio social, não o equilíbrio fiscal. Ó, novamente, estou falando exclusivamente em contas públicas. Tá? Então, quando ele diz que prioriza o equilíbrio social e não o equilíbrio fiscal, ele está dizendo, e para mim corretamente, tá? Porque o governo tem que ajudar a quem mais precisa, eu não sou contra isso, jamais serei contra programas de assistência social, programas de ajuda aos mais vulneráveis, aos mais pobres, isso é muito importante, só que uma coisa não exclui a outra. Tu pode fazer equilíbrio social, buscar atender aos mais necessitados, aos que mais precisam, mas, ao mesmo tempo, buscar minimamente o equilíbrio fiscal, né? O que é o equilíbrio fiscal? É cortar gastos, muitas vezes, que não são necessários, gastos com diárias, gastos com viagens. Eu não estou falando da cúpula do governo, estou falando de toda a administração pública, tá? Gastos com viagens para congressos, para reuniões, gastos, por exemplo, agora o governo vai fazer a COP lá em Belém, COP mais 20, o governo vai gastar bilhões de reais com a COP. A própria agora, parece bobagem, mas o governo agora decidiu novamente a questão não cansa esse negócio, das Olimpíadas, Olimpíadas não, a Copa do Mundo Feminina. Copa Feminina, né? Quanto vai ser gasto nisso? Nada contra. Eu sei que é legal, mas, puxa, será que... Quais são as prioridades do governo, sabe? É isso que eu fico chateado. Será que isso aí é prioridade num país que tem tantos problemas de desequilíbrio social, de desigualdade, gastos exagerados na administração pública, tá? Tu tem uma série de situações onde tu pode buscar uma administração pública mais equilibrada. Por exemplo, agora o governo teve 800 milhões de déficit nos Correios, quase 1 bilhão de dívida nos Correios. Por quê? Porque má gestão, as estatais estão mal administradas, sabe? Então, uma série de gastos, uma série de setores em que poderia ter um melhor controle, e isso sem prejuízo da questão social, sem prejuízo, eu sempre digo, sem prejuízo daqueles que mais precisam. Né? Mas, isso novamente, isso é uma visão minha e exclusiva. Eu estou fazendo uma análise pontual, uma análise específica sobre contas públicas. Eu não estou avaliando o Ministério da Saúde, para mim, é infinitamente superior ao governo passado. Eu não estou falando sobre segurança pública, eu não estou falando sobre outras áreas. Estou falando especificamente sobre a área das contas públicas. Muito mal o atual governo. Infelizmente, nós vamos pagar um preço altíssimo
pela essa má administração, pela essa visão errada, na minha opinião, evidentemente, sobre equilíbrio das contas públicas. Equilíbrio fiscal não é ser de direita ou de esquerda, é garantir o melhor momento da história econômica do Brasil, que foi, ou pelo menos a história recente do Brasil, que foi ali no início da década do século passado, foi um momento onde o Brasil cresceu, distribuiu renda, melhorou as condições, principalmente das pessoas mais pobres, mas garantiu déficit, superávit primário e diminuiu o tamanho do déficit nominal, diminuiu as despesas, né? Aumentou a arrecadação, conseguiu aumentar a arrecadação via, principalmente, aumento da atividade econômica, né? Então, nesse período, o Brasil conseguiu crescer, conseguiu se desenvolver, conseguiu incluir milhões de brasileiros, né? Principalmente os brasileiros mais pobres, né? Criou aquilo que a gente chama de classe C, né? Que tinha a classe A, que é dos ricos, milionários, donos de empresas, banqueiros, a classe B, que é a do professor, que é, né? Que é a classe média, média alta, né? E a classe C, que é a classe média, média baixa, né? Isso aí é uma virtude do governo, principalmente da administração Lula, do primeiro mandato, né? Por quê? Porque conseguiu, né, obedeceu às regras da teoria econômica. Tá? E só que isso agora, infelizmente, não está sendo seguido. Não sei por quê, é uma questão de política do governo, como eu falei, é uma questão de visão de governo. Entenderam? Alguém quer comentar? Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Entenderam? Bom, pessoal, estamos fechando 2 horas de aula, tá? Começamos às 8h30, já estamos às 10h30. É muito cansativo, né? 2 horas de aula, direto, sem intervalos, né? Nós já não tivemos intervalos. Eu poderia ficar falando uma meia hora, começar a revisão da lista de exercícios, mas vou deixar para a semana que vem. Nós temos ainda 2 encontros, tá? Temos 2 encontros ainda para falar sobre a lista de exercícios. Lembrando, para quem chegou mais tarde, que a data da prova ficou para o dia, para confirmar aqui para vocês, ficou para o dia 25 de junho, tá? Então, semana que vem, vocês deem uma olhada na lista de exercícios, vou dar mais uma semana para vocês aí, a gente revisa essa primeira lista, semana que vem as dúvidas, principalmente as questões mais difíceis. Na outra semana a gente revisa a segunda lista de exercícios, as questões mais difíceis, para que vocês estejam plenamente preparados, né? Vocês vão ter essa facilidade de poder utilizar essa lista. Só o conselho que eu dou, né? Só o conselho, uma orientação que eu dou para vocês. Caprichem na lista, caprichem na lista. Façam uma lista muito bem feita, e muito bem respondida, porque quando tiverem respondido bem, com cuidado, com pesquisa, com diferentes fontes, na hora da avaliação da prova, na hora da avaliação da nota, evidentemente vocês vão receber uma nota mais alta. Bom, a Júlia perguntou, o senhor vai corrigir o nosso questionário? Eu sei que vocês já mandaram, né? Muitos de vocês já mandaram os questionários. O que eu vou fazer? Eu não vou corrigir por agora, vou corrigir depois da prova. Por quê? Eu quero que vocês aperfeiçoem, já que a prova vai ser com consulta, Júlia, vocês vão poder aperfeiçoar, podem editar o questionário que vocês colocaram lá no Moodle, tá? Podem... Tá, eu faço isso, tá? E muda a data também, tá, Júlia? Para depois da prova, sem problema, tá? Sim, tranquilo, eu vou fazer isso. Vou mudar a data da primeira tarefa, vou abrir a segunda tarefa, tá? Mas o que eu vou pedir para vocês é o seguinte, vocês podem editar, né, à medida que eu aumentar o prazo, e eu vou corrigir depois da prova. Por quê? Por que eu vou corrigir depois da prova? Porque eu quero que vocês se aprofundem na resposta. A avaliação da disciplina não será a prova. A prova é consequência, não é causa. Né? A prova é consequência de um questionário bem respondido. Tá? Evidentemente que a aula que vem, na aula
e na aula subsequente, antes da prova, eu vou detalhar questões, vocês podem discutir, vocês podem colocar questões para que vocês possam aprimorar, para que vocês possam qualificar a resposta de vocês. Entendido? Ficou claro? Sim. Sim, todo mundo de acordo? Alguma discordância? Dúvidas, qualquer coisa a gente fala em aula, né, professor? Ou no grupo de WhatsApp, Se vocês estão aí, né? Resposta, a gente fica em dúvida. Tá? Olha, você lembra que eu falei que a natureza às vezes age a favor ou contra a gente? Né? No caso da enchente, agiu, claro, contra milhares de pessoas, mas para vocês na prova aí, ajudou, não ajudou? A natureza ajudou. Né? Então, é aquilo que... E ajudou bastante. Entendeu? Então é assim a vida é assim. Pessoal, antes de eu encerrar a aula, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? Sim ou não? Eu na verdade, é só referente ao segundo questionário, mas acho que a Júlia e o senhor aqui. Eu não havia entregue o segundo questionário, que deu bem na época ali, acho, né? Mas o senhor vai abrir o novo prazo, então tá tranquilo. Não, vou fazer isso direitinho, tá? Fiquem tranquilos, tá? Tá, ok. Minha então, dúvida era essa. Não, sem problema. Então tá, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Um bom trabalho, uma boa atividade para vocês, tudo de bom, né? Um prazer recebê-los novamente, né? Embora vocês estejam de pantufa, de cobertor, embaixo da cama, né? Mas, de qualquer forma, só tê-los vocês aqui junto já é um prazer. Obrigado, Sandra, né? Obrigado, Juliana. Um abração para todos vocês, né? E se cuidem, tenham uma boa semana, ok? Tchau, professor. Tchau. Um abraço. Tchau, boa semana.